Dragon Ball Z, parte 4. Legado sombrio, a cura nunca é uma linha reta. É um caminho cheio de recaídas e descobertas, onde cada vitória sobre a escuridão interna ilumina novas sombras que você nem sabia que existiam. Gohan e Trunks encontraram uma paz precária, mas no silêncio do universo, uma verdade inquietante ecoa. Quando você esmaga uma serpente, sempre vale a pena perguntar para onde foi o veneno. A derrota de Dabura não foi um fim. Foi um convite. E o convite foi aceito por algo infinitamente mais antigo e mais faminto. A pergunta agora não é se eles estão fortes o suficiente para lutar, mas se estão sábios o suficiente para entender que algumas guerras são travadas não com punhos, mas com memórias roubadas. A rotina no Santuário de Deus tinha se tornado um antídoto contra o caos. Sob a orientação serena de Dende, Gohan e Trunks meditavam, não para aumentar seu poder de luta, mas para acalmar o turbilhão de suas próprias almas. Gohan aprendia a observar suas memórias dolorosas como se fossem nuvens passando no céu, sem se apegar à sua tormenta. Trunks, por sua vez, aprendia a baixar a guarda, a confiar que a força também reside na vulnerabilidade. Foi durante uma dessas sessões, com a mente de ambos interligada pela energia Namekusei, que eles tocaram no eco residual do cristal de Dabura. E o eco respondeu. Por um breve instante, suas consciências foram arremessadas para uma visão aterradora. Um vácuo cósmico onde constelações inteiras eram apagadas como velas, e uma presença ancestral, fria e metódica voltava sua atenção para a Terra. Era uma fome que não era por destruição, mas por assimilação. Eles se desconectaram bruscamente, ofegantes. Foi só uma visão? Trunks perguntou, suando frio. Dende, pálido, balançou a cabeça. Não, foi um aviso. Alguém, ou algo, percebeu o buraco que Dabura deixou no tecido da realidade e veio investigar. O incidente incitante chegou não como uma invasão, mas como um silêncio. De um dia para o outro, os animais da floresta ao redor do santuário emudeceram. As folhas pararam de sussurrar. O próprio ar pareceu ficar pesado e opressivo. Em seguida, as memórias começaram a falhar. Bulma, no laboratório, esqueceu por um momento a equação fundamental que a permitia gerar energia limpa. Trunks, ao pegar sua espada, teve um lapso sobre o peso exato da lâmina. Gohan foi o mais afetado. Ele acordou uma manhã sem se lembrar do som da voz de sua mãe, Xixi. O pânico que se instalou não era por algo que havia chegado, mas por algo que estava sendo subtraído. O novo inimigo, a quem Dende chamou de o Devorador de Ecos, não atacava corpos. Ele se alimentava da história imaterial das coisas, dos sentimentos ligados a elas, da essência que torna uma memória preciosa. Sua primeira investida foi roubar o significado emocional do mundo, deixando tudo plano e cinza. A ascensão do drama foi uma corrida contra o esquecimento, enquanto a população mundial começava a sofrer de uma apatia generalizada, menos pessoas esquecendo o porquê de amarem seus filhos. O sabor de sua comida favorita, menos nosso trio. Entendeu? A natureza do conflito. Este não era um inimigo que poderia ser vencido com um Kamehameha. Cada uso violento de QI parecia alimentá-lo, dando a ele mais dados para analisar e assimilar. A batalha acontecia em um plano psíquico. O Devorador se manifestava como uma névoa prateada e silenciosa, que envolvia tudo, e onde passava, a cor e a emoção eram drenadas. Gohan, usando suas novas técnicas de meditação, conseguiu criar um campo de força mental ao redor de si mesmo e de Trunks. Uma bolha de significado que impedia o avanço da névoa. Dentro dela, eles podiam sentir suas memórias intactas. Ele não é mau, Gohan percebeu, suando com esforço. Ele é como um vírus, um processo natural de entropia que ganhou consciência. Ele só quer simplificar tudo até que nada mais importe. O momento de clareira veio quando Trunks, dentro da bolha, lembrou-se de sua viagem no tempo. Ele lembrou da esperança no rosto do Gohan do passado, da determinação de Goku,
do orgulho final de Vegeta. Essas memórias não eram só dele, eram um legado emocional de toda uma linhagem de guerreiros. Dende, ele gritou. As esferas do dragão! Elas não são só para pedidos físicos! Elas são a maior concentração de energia significativa do universo! Elas são a antítese desse vazio. Era um plano arriscado. Invocar Shenlong sob o efeito do Devorador poderia ser catastrófico, mas era a única esperança. Eles precisariam proteger a invocação com a força bruta de suas memórias mais preciosas. O clímax foi uma batalha de pura nostalgia. Enquanto Dende iniciava a invocação no topo do santuário, a névoa prateada convergiu para eles com uma fome avassaladora. Gohan e Trunks ficaram de costas um para o outro, cercados pela escuridão que apagava tudo. Então, eles começaram a gritar. Não golpes, mas memórias. Lembro do sorriso do meu pai quando eu nasci, Trunks gritou, e um flash de luz azul. A lembrança do orgulho de Vegeta afastou a névoa por um instante. Lembro do cheiro da torta da minha mãe. Gohan gritou em seguida, e uma luz quente e dourada, o amor de Titi, criou uma barreira. Eles se revezavam, gritando fragmentos de suas vidas, de suas alegrias e tristezas, usando cada emoção como um escudo. Foi a luta mais exaustiva de suas vidas! A névoa recuava, mas sempre voltava, mais fina, mais persistente. Quando as esferas do dragão brilharam e Shenlong surgiu, majestoso mesmo, em um mundo que estava ficando sem cor, o Devorador concentrou todo o seu ser em um ataque final. Ele se tornou uma lança de puro esquecimento, direcionada ao coração de Shenlong. Foi quando o Gohan fez a escolha final. Ele olhou para Trunks com um sorriso triste e resignado. Proteja as memórias deles. Trunks é o nosso legado. E antes que Trunks pudesse reagir, Gohan pulou na frente do ataque. Mas ele não tentou bloquear com um corpo. Ele abriu sua mente, recebendo toda a lança de esquecimento. O plano era suicida, mas brilhante. O Devorador, ao tocar a mente de Gohan, foi inundado não com uma única memória, mas com a experiência mais complexa e indigesta que existia. A culpa transformada em amor. A dor de cada perda, o peso de cada vida, não salva. Mas também a redenção, encontrada em proteger o futuro. Foi uma overdose de significado para uma entidade que buscava o vazio. A névoa prateada parou, tremeu violentamente e, incapaz de processar aquela carga emocional catártica, desintegrou-se com um som de vidro quebrando. O desfecho foi amargo. Shenlong foi invocado e Dende, compreendendo o sacrifício de Gohan, fez o pedido necessário. Restaura o significado emocional que foi roubado da Terra. O mundo voltou à vida. As cores e os sentimentos retornaram. Mas Gohan caiu no chão, inconsciente. Quando acordou, horas depois, ele estava são. O ataque do Devorador não conseguira apagá-lo. A complexidade de sua alma foi grande demais para ser consumida. No entanto, algo havia mudado. Ele agora carregava dentro de si um eco do vazio que enfrentou. Uma serenidade profunda, nascida de ter enfrentado o próprio esquecimento e vencido. Ele se foi, Gohan sussurrou. Mas agora eu entendo. A escuridão sempre vai vir. De fora ou de dentro. A luta nunca acaba. A reflexão final é sobre os alicerces da nossa humanidade. Esta história nos lembra que nossas memórias, nossas histórias, nossas emoções, mesmo as dolorosas, não são fraquezas. Elas são nossa fortaleza definitiva. São o que nos torna indigestos para a escuridão. O legado que Trunks e Gohan protegem não é apenas o futuro da Terra, mas o direito de sentir, de lembrar e de dar significado à nossa própria existência. E você? Qual memória você gritaria para proteger o mundo do esquecimento? Se a batalha pelo significado tocou você, comente abaixo lembrança ou legado. Inscreva-se no canal, porque a saga está longe do fim. Na parte 5, a linha entre passado e futuro se romperá definitivamente. E um rosto familiar surgirá das brumas do tempo, exigindo um preço que ninguém esperava pagar. Compartilhe esta história com quem sabe que o nosso passado é o que nos torna fortes. Até a próxima!